Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bênção estar com você mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Você está acompanhando o programa CGC, Crescendo na Graça e no Conhecimento. É a sua escola bíblica em casa, online, para você estudar e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Antes de nós iniciarmos o estudo da nossa lição de hoje, eu queria fazer um pedido a você, que você compartilhasse essa programação, que você divulgasse com seus amigos, familiares, parentes, que você deixasse aí o seu like, o seu gostei e que você se inscrevesse no nosso canal. A Constante TV é uma bênção para você, é uma TV feita, né, e planejada primeiramente pelo Senhor para abençoar a tua vida, a tua família, para você conhecer mais de Deus, conhecer mais das coisas de Deus espirituais e se achegar mais ao Senhor e conhecê-lo mais profundamente. Então, curta, compartilhe e deixe o seu like, eu tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. Nós estamos estudando, queridos, nas nossas lições, nós estamos fazendo uma introdução ao Antigo Testamento. Nós já falamos de diversas coisas acerca do Antigo Testamento, vimos a importância do Antigo Testamento, respondemos a pergunta de por que estudá-lo, qual a sua importância. Já respondemos a pergunta se o Antigo Testamento tem valor para nós nos dias atuais, e nós vimos que sim, o Antigo Testamento é importantíssimo, ele é palavra de Deus. Paulo se referiu a ele quando escreveu a Timóteo, dizendo toda a Escritura é divinamente inspirada. Ele se referia ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento é divinamente inspirado porque foi inspirado pelo Senhor, foi dado pelo Senhor aos santos homens de Deus que escreveram a palavra de Deus, e hoje nós a temos para poder ler, ouvir a pregação da palavra de Deus e crescer no conhecimento do Senhor. Tem valor assim como o Novo Testamento, e os crentes, aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam nova vida em Cristo Jesus, eles entendem que a Bíblia é uma unidade revelada por Deus. Nós vamos aprender na lição de hoje, nós vamos falar sobre os gêneros literários do Antigo Testamento. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, né, para desmistificar aquele velho conceito de que nós estamos no período da graça e que no período da graça só o Novo Testamento tem valor e tem serventia. Não, o Deus que falou de Gênesis a Apocalipse é o mesmo. O Deus que se revelou no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, é o mesmo Gênesis que se revelou também no Apocalipse. Ele não mudou, ele é o mesmo. A sua revelação, ela foi crescendo, ela foi de uma forma progressiva, ela foi se aprofundando até chegar na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a revelação máxima. Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele é a personificação da verdade, a palavra encarnada, como João disse, o verbo se fez carne. A palavra de Deus encarnou e habitou entre nós. E o Antigo Testamento todo apontava para o Cristo que haveria de vir. De sorte que os nossos irmãos do passado, eles tinham fé num Cristo que ainda viria. E nós temos a fé num Cristo que veio e cumpriu uma obra magnífica, a obra da redenção. E os nossos irmãos do passado olhavam para o futuro, pelas Escrituras, pelas profecias, pelas advertências, admoestações, pela lei. Eles conseguiam contemplar o Cristo no futuro que haveria de morrer e pagar o preço pelos nossos pecados. E nós olhamos para trás, para a história que passou, e vimos um Cristo que foi à cruz, viveu, nasceu, morreu, foi à cruz e ressuscitou ao terceiro dia, que vivo está e cumpriu grande obra. Todos os crentes do passado, antes de Jesus, e os crentes depois da vinda de Jesus, todos eles olham com fé para um único momento na história, a obra maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E os nossos irmãos do passado, eles tinham a lei, eles tinham os profetas, aos quais eles podiam consultar e conhecer a vontade de Deus. A lei era para que se conhecesse a vontade de Deus. Então o Antigo Testamento, ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo, nós devemos nos debruçar no estudo do Antigo Testamento, ler o Pentateuco, os primeiros livros de Moisés, ler os livros históricos, ler os livros poéticos, que são belíssimos. Nós vamos falar deles nessa aula de hoje, os livros poéticos, os livros históricos, os livros proféticos, quanta profundeza nos livros proféticos. Quanta beleza no livro dos Salmos. Lendo os Salmos, nós parece que lemos a nossa própria história, quando estamos
passando por dias de aflições, dias de alegria. Os salmos falam de alegria, de louvor, os salmos falam de tristezas, de dores, de angústias. São, parece que, escritos para cada momento de nossa vida, porque é a palavra de Deus importantíssima, que nos alimenta, que nos aproxima de Deus e nos faz compreender mais desse Deus maravilhoso. E no texto, na lição de hoje, nós vamos falar sobre os gêneros literários do Antigo Testamento. Olha esse subtítulo: o Deus da revelação fala conosco de diferentes modos. Queridos, que bênção saber que o nosso Deus, ele usou pessoas comuns, na linguagem humana, para se revelar. Se o Senhor não tivesse tomado essa iniciativa de se comunicar à humanidade, jamais seria impossível, eu posso repetir com muita convicção, seria impossível ao homem conhecê-lo da maneira que ele se permite conhecer hoje. Porque só Deus tomando essa iniciativa que nós podemos conhecê-lo. E Deus usou a linguagem humana. Nós já falamos isso, o Antigo Testamento foi escrito, na sua grande maioria, em hebraico e alguns pequenos trechos em aramaico. Deus usou a linguagem dos homens, linguagens humanas. O Novo Testamento foi escrito em grego. E nós percebemos que Deus usa a linguagem humana para se revelar a cada um de nós, se revelar à humanidade. Deus usou homens simples. Deus usou alguns homens mais instruídos, mas Deus também usou homens simples para falar e trazer a sua revelação. Então, é o Deus da revelação que fala conosco de diferentes modos. Nós temos um texto básico da nossa lição, que está em Neemias 8, do verso 1 ao verso 12. É um texto um pouco longo, nós não vamos ler, talvez algum versículo para a gente compreender, mas aqui Esdras, o escriba, um homem muito versado, um homem de Deus, um homem dedicado à lei e à obra do Senhor. Ele, depois da reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias convoca todo o povo, e a Bíblia diz que o povo todo, como se fosse um único homem, vai à praça e se senta à praça central diante da porta das águas, e pediram a Esdras, no verso 1, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Perceba, queridos, o livro da lei do Senhor que o Senhor dera, foi Deus quem deu a sua palavra, é Ele quem dá a sua palavra. Muito embora tenha sido homens, e o Pentateuco, a lei de Moisés, é atribuída a Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés escreveu, nós sabemos que o autor real é Deus. Deus usou a instrumentalidade de Moisés, a vida de Moisés, ele revelou a sua palavra. Como é belo quando nós lemos o livro de Gênesis, por exemplo, e vemos o relato da criação. Deus revelou a Moisés a criação, e nós podemos confiantemente crer que aquilo é a verdade, porque é a verdade revelada por Deus e ela não falha. E Esdras pega o livro da lei e eles começam a ler. Nós não vamos ler todo o versículo, mas o verso 2 diz assim: e assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. Vamos dar um pulo aqui, lá para o verso 8, que diz assim, desse modo leram no livro da lei de Deus, no livro da lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu entendimento para que o povo entendesse a leitura. E a Bíblia diz, então, no verso 12, para nós finalizarmos, então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas, e louvado seja Deus por isso. O sacerdote Esdras era um homem versado, um homem capacitado, gabaritado na lei do Senhor, tinha santidade para fazer isso, e eles explicavam, não só Esdras, mas os levitas, eles explicavam a lei do Senhor, e o povo saiu contente. Mas, queridos, para nós entendermos e termos uma compreensão, e para que alguém nos explique a palavra de Deus, nós precisamos entender que Deus se revelou de várias formas. O Antigo Testamento, ele tem uma construção, e Deus se utilizou de diversos estilos literários para revelar a sua palavra. Por exemplo, o livro de Salmos é um livro poético, que tem as canções de Israel, as canções que o povo de Deus, do antigo Israel, louvava e adorava a Deus. Era como se fosse o inário de Israel. Então é um livro poético.
O livro de Cantares é um livro poético e Deus fala de formas poéticas, mas também havia uns livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos esses eram poetas. O livro de Neemias, né, é um livro histórico e nós temos tantos estilos de escrita, né? Nós temos até literatura apocalíptica também no Antigo Testamento, como no livro do profeta Daniel, que é a literatura apocalíptica. Mas nós vamos ver e entender um pouco disso, e vamos falar de alguns estilos literários. Por exemplo, a literatura poética. A poesia do Antigo Testamento se encontra principalmente no livro dos Salmos, mas também em Lamentações, Jeremias, Jonas, Isaías, né? Deuteronômio, Gênesis, Cântico dos Cânticos e muitos outros. E nesses livros há também poesia. Uma característica muito importante da poesia hebraica se chama paralelismo. É quando uma linha ou um verso ele está em paralelo com outra linha ou verso. Nós vamos ver isso, por exemplo, lá no Salmo 19, verso 1, que diz assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aqui nós temos um paralelismo chamado sinonímico. O que é isso? É que o verso, a primeira linha, ela é sinônima da segunda linha. Olha, os céus proclamam a glória de Deus. O que é os céus? Os céus é sinônimo de firmamento. A glória de Deus é sinônimo de obras de suas mãos. Então aí nós temos um paralelismo sinônimo. Há um paralelismo também chamado de antitético. É quando a ideia da primeira linha é contrastada na segunda linha. Olha o que diz aqui o Salmo 1, verso 6. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Há o que? Uma antítese, né? Há também um paralelismo sintético, que ocorre quando a segunda linha da poesia complementa a ideia da primeira, enriquecendo o seu sentido. Vejamos aqui o que diz, por exemplo, o Salmo 7, verso 1. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Aí a segunda linha diz, salva-me de todos os que me perseguem. Aí nós temos uma síntese, né, deste paralelismo. Tem salmos, por exemplo, de literatura poética, de lamentos, de adoração, de ação de graças, salmos reais, como, né, o Salmo de número 2, que é um salmo real atribuído a Davi. Queridos, que bênção saber que Deus se revelou dessas formas e que Deus usou a poesia para se revelar. Como é bom quando nós lemos um salmo poético, um Salmo 119, por exemplo, uma poesia belíssima que exalta a lei do Senhor em muitos versículos. O Salmo 119 é belíssimo. E nós vamos continuar vendo no próximo bloco que também há outros tipos de literatura no Antigo Testamento. Literatura legal e também literatura narrativa. E nós vamos dar uma pincelada mais na literatura poética no segundo bloco. E eu te encontro no segundo bloco para nós continuarmos a estudar em nome do Senhor Jesus. Olá, queridos, graça e paz. Que bom estar novamente aqui com você para nós darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Nós estamos numa lição preciosa hoje estudando os gêneros literários. Nós não vamos estudar todos nessa lição de hoje, mas nós vamos falar de alguns. Já falamos do estilo literário, de literatura poética. Já vimos aqui algumas características dessa literatura que é belíssima. Mas antes de nós continuarmos o nosso estudo, eu queria pedir para você curtir e compartilhar a programação da Constante TV, da CGC, e que você divulgue com seus amigos, parentes, familiares, né, com seus colegas de trabalho, aqueles que você entende que precisam, né, ouvir e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se você perdeu algum episódio, nós estamos estudando, fazendo uma introdução ao Antigo Testamento, e nós estamos hoje na lição de número 7. Se você perdeu alguma lição, você pode consultar a playlist da CGC no nosso canal no YouTube e rever as aulas, fazer suas anotações. Pode assistir a aula quantas vezes você quiser para crescer e aprofundar-se na palavra de Deus, né? Eu te aconselho também a você pegar sua Bíblia, um bloco de anotações, seu caderno, lápis e fazer as suas apontamentos e anotações, que é importantíssimo para o crescimento pessoal e da palavra de Deus. Vamos dar continuidades aqui, queridos. Nós estamos falando sobre os gêneros literários do Antigo Testamento. Vimos que Deus se revelou, usou linguagem humana, linguagem escrita, por isso nós temos a Bíblia,
a Bíblia é sagrada, né? Nós sabemos que a palavra Bíblia, no português, ela é uma palavra singular, né? Mas no original grego, ela expressa uma palavra no plural, que quer dizer livros, né? A Bíblia significa livros, uma coletânea de livros. E aqui nós temos uma biblioteca. E eu, sem dúvida, diria que a biblioteca mais importante que alguém pode ter consigo é a biblioteca da Palavra de Deus. São 66 livros, o Antigo Testamento com 39 livros, todos inspirados por Deus, palavra segura, palavra a qual nós podemos e devemos nos apegar e confiar nela com todo o nosso coração, porque sabedores de que é Deus quem fala conosco em cada palavra e em cada linha das suas escrituras. Nós vimos que Deus se revelou em linguagem humana. Deus usou, por exemplo, a poesia. Nós já vimos que Deus usou poesia. A poesia hebraica é belíssima. Nós vimos aqui o Salmo, por exemplo, 19, verso 1, que fala: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos, né? Vimos que isso é uma linguagem poética, né? E que ela é chamada de sinonímica, ou seja, que há um sinônimo aí, há uma igualdade entre a primeira linha do verso e a segunda linha do verso. Ele diz a mesma coisa com palavras diferentes. Perceba a beleza. O nosso Deus é um Deus que também nós podemos dizer que Deus ele é alguém que gosta da cultura, daquilo que é belo, daquilo que realmente tem valor na arte, na beleza, na literatura, na escrita. E Deus se revelou assim. Mas é importante lembrarmos, querido, que Deus ele usou pessoas de diferentes estilos. Por exemplo, Isaías é considerado um erudito. Já, por exemplo, Amós não é considerado um erudito, mas ele é considerado um homem simples. Amós era um boiadeiro, né? Um colhedor de sicômoros. Então, perceba que Deus usa um mais erudito, mas Deus também usa e usou, na verdade, uma pessoa mais simples, mais humilde, porque, queridos, é Ele quem revela. Pelo seu poder do seu Santo Espírito, é Ele quem inspira e é Ele quem dá as palavras. Nenhum texto que está nas Escrituras Sagradas foi produto do pensamento e do achismo do homem. Não, aqueles santos homens de Deus, eles foram inspirados e movidos pelo Espírito e cheios do Espírito, falaram as coisas de Deus. E nós vamos ver, por exemplo, que há um outro estilo de literatura chamado de literatura legal. Diferente do que ocorre com a literatura poética, a literatura legal no Antigo Testamento se concentra numa única seção, nos 5 primeiros livros de Moisés. É lá que nós vamos encontrar essa literatura legal. Legal vem de leis, né? Daquilo que é de leis, é daquilo que traz o estabelecimento da lei de Deus para o seu povo. A lei de Moisés se tornou uma espécie de cláusula pétrea de toda a vida de Israel, ainda que posteriormente qualquer modificação nas leis da nação deveria ser fundamentar na lei de Moisés. Ao longo de todo o Pentateuco, vários textos recebem enorme destaque por seu conteúdo legal. E nós temos o exemplo de conteúdo legal, o mais conhecido de todos é os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos em Êxodo 20. E aí fica uma pergunta: o que você acha, querido? Os 10 mandamentos, eles têm valor para nós hoje? Eles devem ser obedecidos pelo povo de Deus hoje? Eles devem ser observados? A resposta nós vamos dar mais daqui a pouco à frente, né? Tem o Código do Pacto, Êxodo 20, também, né, o Pacto de Deus com o seu povo. Tem também as leis deuteronômicas em Deuteronômio 12 até o capítulo 26. Tem o Código de Santidade no livro de Levíticos, o código que estabelecia a vida dos levitas e dos sacerdotes, uma vida dedicada e separada a Deus. Eram leis específicas para os levitas e sacerdotes que deveriam ser observadas. Então, perceba que há um tipo de literatura. Deus também usou leis para se revelar. E qual era o sentido da lei? O sentido da lei era sempre revelar a vontade do Senhor. Era sempre revelar e conduzir o seu povo. A vontade da lei era que o povo de Deus fosse separado de outras nações. O código, as leis do Senhor, elas eram leis maravilhosas que protegiam o povo, protegiam. Algumas pessoas dizem assim: não, mas
o Antigo Testamento ele era muito machista, havia muita exclusão. Pelo contrário, queridos, a lei do Senhor foi uma lei revolucionária. Ela amparava o pobre, amparava a viúva, amparava aqueles que eram humilhados, desprezados. Deus estabeleceu leis para a proteção da terra. Era e é um Deus preocupado com o nosso planeta, com a recuperação da terra. Havia um tempo para descanso da terra. Perceba, Deus pensou em todos os detalhes. Era uma literatura legal, uma literatura que carregava leis e códigos legais, mas que expressavam e representavam a vontade do Deus de Israel. O valor da literatura legal está em que ela nos ensina como devemos viver de modo agradável a Deus. Que bênção saber que Deus deixou suas leis. Queridos, se Deus não deixa suas leis, o homem vive de maneira desenfreada. O ser humano precisa de leis, códigos morais e éticos pautados em Deus para que lhe corrijam a vida, para que lhe dê o curso de vida, senão o homem se torna bárbaro. É por isso que os países em que as leis, elas são leis muito, vamos usar aqui uma palavra, leis frouxas, leis assim muito fracas no sentido de controlar o impulso do homem, o homem se torna bárbaro. É por isso que o homem precisa de leis para lhe reger os passos, e o Senhor entende isso. Então, a lei do Senhor era assim, o Senhor disse, não matarás. O homem não pode derramar o sangue, mas o Senhor também disse que o homem poderia proteger a sua propriedade, poderia proteger a sua vida, ele poderia proteger a sua família, poderia proteger o seu campo. Então perceba que Deus ele tem um cuidado em proteger o seu povo, e a sua lei revela o próprio Deus, revela a maneira que nós devemos agradar ao Senhor. Então, é por essa razão que o conteúdo das leis bíblicas não diz respeito apenas à nossa religião, mas ao todo da vida, que deve ser inteiramente agradável ao Senhor. Então, para quem acha que no Antigo Testamento só havia lei e não havia graça, está enganado. Havia muitíssima graça derramada da parte do Senhor no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento há leis também. Há pessoas que confundem, né? Ah, não, vivemos no Antigo Testamento, hoje no Novo Testamento, agora é a liberdade, podemos fazer o que quiser. Não, queridos, não é assim. A lei do Senhor permanece. E respondendo à pergunta que fizemos anteriormente sobre os 10 mandamentos, sim, os 10 mandamentos estão aí em vigor, eles estão aí atuando porque pertencem a um Deus que é vivo, verdadeiro, que é moralmente ético, que é perfeito, e os 10 mandamentos devem ser obedecidos e observados pelo povo de Deus. Adorar ao único Deus, não fazer imagem de escultura, guardar o dia santo de adoração ao Senhor, honrar pai e mãe, não cobiçar nada que é do próximo, não matar, não adulterar. Tudo isso, queridos, os 10 mandamentos ainda devem ser observados, e muito bem observados pelo povo de Deus. Há também, queridos, um tipo de literatura no Antigo Testamento chamado de literatura narrativa. Há muito dessa literatura. Gênesis, por exemplo, há muitas narrativas, né? Há muitas, como podemos dizer, histórias sendo contadas para revelar Deus, a sua vontade, para revelar também quem somos. Perceba que Gênesis, logo nos primeiros capítulos, há uma narrativa. Moisés foi usado por Deus para contar e narrar a criação do mundo. E nós conhecemos que foi Deus que criou o mundo por esta narrativa, a narrativa da criação. E também em Gênesis Deus cria todas as coisas, Deus cria o homem, nós vemos que em 6 dias Deus faz todas as coisas, no 7º dia o Senhor descansa, né? E Deus põe o homem no jardim, toda uma narrativa, e nós conhecemos a Deus dessa forma. Muito embora a narrativa não tenha a pretensão de colocar todas as coisas no seu devido lugar, como se fosse uma narrativa sistemática e sequencial, ela tem a intenção, primeiramente, de revelar o nosso Deus. Então, muitas pessoas ficam tentando descobrir detalhes minuciosos. Foram 6 dias, esses 6 dias foram de que forma? Queridos, a palavra de Deus diz que Deus criou tudo em 6 dias. Ele tinha poder para criar tudo em 1 dia, em 1 hora, em 1 segundo, mas o preferiu fazer em 6, e é assim que nós cremos. Então as narrativas, elas revelam
quem o nosso Deus é. Então, a literatura narrativa, ela é importantíssima. O Antigo Testamento está impregnado de narrativas, de histórias que aconteceram. A narrativa da história de Abraão, né, como Abraão foi chamado, seu filho Isaac, a história de Jacó, a belíssima história de José, Deus, né, exaltando José no Egito, Deus preservando os irmãos de José no Egito, tudo narrativas. E, claro, nós temos que entender que mesmo dentro de uma narrativa pode haver uma literatura poética, pode haver dentro de uma narrativa um código legal do Senhor. Então, nós temos que ter essa percepção e para isso nós estamos estudando. A narrativa hebraica possui discurso formal e de literatura epistolar também. Também encontramos lista de nomes conhecidos como genealogias, que tem o propósito de afirmar a providência de Deus, preservando o sustento de seu povo ao longo da história. E Deus sempre, nós vemos, né, histórias belíssimas. Nós vimos aqui, lemos em Neemias no início da aula, que também é uma narrativa de como após a reconstrução do templo, o livro da lei do Senhor foi lido e todo o povo se alegrou. E nós temos o conhecimento dessa história por uma narrativa bíblica que nós podemos ter certeza, queridos, não são histórias inventadas para encher páginas na Bíblia, pelo contrário, são histórias reais, de um Deus real que revelou-se a cada um de nós. Ele usou da poesia, ele usou da literatura legal, suas leis, e ele usou narrativas, histórias reais para se revelar a cada um de nós. Meu desejo e oração que você se deleite no Antigo Testamento, leia a palavra de Deus e que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu encontro você no nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.